Seja muito bem-vindo ao Pouco Sei, esse podcast que tentamos, cada vez mais, com o pouco que sabemos ali sobre as reflexões bíblicas, sobre a Bíblia, trazer uns termos teológicos, apontar para Jesus. E o objetivo é cada vez mais você se interessar pela palavra de Deus, trazer uma teologia descomplicada. E, novamente, venho agradecer os comentários, as curtidas, os compartilhamentos. A gente pedir se inscrever no canal se você não é inscrito. Venho também pedir nos seguir no Spotify, caso você esteja ouvindo pelo Spotify. E muito obrigado pelo engajamento, pessoal. Muito obrigado mesmo. E vamos lá. Hoje, esse episódio, o 13º episódio nosso, é sobre a Trindade. O que é a Trindade, né? A Trindade, já vou começar a falar que é um mistério. Porque a gente fala de um único Deus em 3 pessoas distintas e coiguais. Então a gente fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a gente entende que eles, em essência, eles são pessoas distintas, mas em essência são a mesma pessoa. E isso é um grande mistério. A gente não consegue explicar com tanta firmeza assim o entendimento. A gente entende o princípio, mas muitas explicações que a gente dá às vezes podem berar heresias, porque às vezes trazem um entendimento errado. E aí eu vou aprofundar um pouco mais para frente. Então a Trindade é a base do berço cristão, vamos falar assim, e vem esse termo com um estudioso e teólogo chamado Tertuliano, né? Esse termo não tem na Bíblia, mas através dos estudos dele a gente entende que existe um Deus trino, 3 pessoas na essência de um único Deus. E aqui a gente vai entender um ponto. Eu vou trazer os textos bíblicos que falam de cada pessoa e por que a gente considera como Deus. Em Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aqui a gente entende que ele está falando do Pai. Em João 1,1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui a gente está ouvindo falar realmente de Jesus, que é o Filho, que é considerado Deus também. E Atos 5:33-4 a gente também tem a revelação que o Espírito Santo é chamado de Deus, que a partir do momento que a gente escuta que você não pode mentir para um Deus, né? Nessa passagem fala sobre isso. Então a gente já tem a questão da divindade, da essência dessas 3 pessoas. As aparições ali da Trindade acontecem em 3 situações. A gente tem a bênção apostólica de Paulo, que ele fala sobre o Pai, sobre o Filho e o Espírito Santo. A grande comissão também fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eu acho que o mais impactante ali é o batismo de Jesus, né? Quando Jesus é batizado, a gente escuta do abrir dos céus o Pai falando: eis meu Filho amado. Então a gente já tem o Pai. E aí a gente já tem o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, a pomba. Então, a representação da pomba. Então, ali a gente já tem a Trindade, as 3 pessoas na Bíblia. Por isso que vem esse termo, Trindade, 3 pessoas, na essência o mesmo Deus. E aqui eu queria distinguir as 3 pessoas. Em qual sentido? Em essência eles são Deus, eles é Deus. Então, vamos dizer assim que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm o mesmo poder de ação. Mas na palavra de Deus, parece, quando a gente está se aprofundando ali, a gente consegue ter uma distinção ali do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aparentemente, parece que eles têm, e isso é real, responsabilidades diferentes. Vou seguir com o Pai. O Pai, geralmente, quando ele aparece na palavra, ele aparece bem em Gênesis ali, ele vai ter muita aparição ali no Antigo Testamento e no Novo também, mas no Antigo ele vem como Criador, fonte de toda a divindade, e ele planeja, ele é o que planejou a salvação. Com isso, a gente consegue entender algumas coisas. Entende que Deus é provedor, o Pai é provedor nesse processo. E um ponto, e aí eu quero trazer sempre um ponto de atenção sobre isso. Eu escutei uma vez o pastor Léo, ele falou um negócio muito interessante. Deus ele é criador, né? A gente está falando do Pai ali, mas a gente entende que os 3 podem ter a mesma questão da criação, mas focando mais nesse quesito do Pai. Imagina que você tem a sua casa construída e tudo mais, e alguém começa a ali jogar entulho, desmerecer, você não ficaria realmente chateado por aquilo? E a resposta nossa com as criaturas e as criações de Deus? Muitas vezes a gente também suja o mundo que a gente está, muitas vezes a gente menospreza a criação que ele fez.
que a gente possa tomar muito cuidado com isso, chamar nossa atenção a isso, né? A total confiança em Deus e também o total respeito pelas coisas dele, porque ele é um pai zeloso, ele requer uma organização na questão do que a gente precisa. Agora a gente vai para o Filho, Jesus, o Verbo encarnado. A gente viu lá em João 1, né? O Redentor, o Mediador e a realiza a salvação por sua morte e a ressurreição. Isso também é muito forte. O Filho vem para mostrar o plano todo que eles, em essência, pensaram sendo o único Deus. E graças a Deus, ele levou sobre si nossas dores, perdoou os nossos pecados e nos deu a redenção. O que eu falo do Filho é a gente tomar muito cuidado, realmente, com a maneira que a gente está lidando com as coisas que ele veio fazer. Muitas vezes a gente tem um pensamento de não acreditar, muitas vezes a gente não entende isso, né? E, cara, para pensar, a gente precisa cada vez mais confiar no Senhor. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui, é uma coisa bem legal, é o seguinte: eu sou pai, né? E muitas vezes os nossos filhos, eles têm comportamentos que refletem para nós. Então, muitas vezes eu já escutei, e isso para mim é verdadeiro e verídico, você quer conhecer o pai? O filho revela quem é o pai. Então, ali no batismo, o pai foi revelado ali para as pessoas, né? Então, se a gente quer, e Jesus ele é o único caminho, ele mesmo fala, ir ao pai, a gente tem que reconhecer muito o filho, porque aí a gente vai reconhecer a essência de Deus, cada vez mais se aprofundar. E o último é o Espírito Santo, que ele é consolador, santificador e guia. Ele aplica a obra da salvação nos nossos corações. Quando Jesus deixou o Espírito Santo, né, na sua essência como ele é Deus também, ele trouxe a ideia de ter um guia para nos guiar, algo para realmente nos mostrar o melhor caminho. Porém, esse ponto aqui eu acredito que seja muito perigoso. Nos livros do Francis Chan, ele fala uma coisa muito interessante sobre o Espírito Santo. Muitas vezes nós pensamos que estamos deixando o Espírito Santo agir, mas realmente a gente não está 100% na entrega do processo. E muitas vezes a gente fala assim, o Espírito Santo pediu. Gente, o Espírito Santo é Deus. Então ele não pede, ele manda, ele ordena. Então nesse sentido, a gente não pode colocar o Espírito Santo numa caixinha e falar que é um sentimento, mas sim um Deus que opera dentro da gente. Até então, a gente muitas vezes quer conhecer Moisés, Abraão, o pessoal do Antigo Testamento, mas esse pessoal também ia ter vontade de falar assim, cara, o que é o Espírito Santo dentro de vocês? O que é ter Deus dentro de vocês? Isso tem que gerar um temor no nosso coração, gerar um amor dentro da gente. E para finalizar, e aqui eu quero compartilhar com vocês algumas heresias que saem sobre a Trindade, porque, igual eu disse, é um mistério. E muitas vezes a gente tenta explicar o mistério de várias maneiras, várias imagens mirabolantes, e infelizmente a gente barra em algumas situações. E isso quebra a questão da parte bíblica, né? Então, eu queria trazer algumas heresias. Até então, algumas eu fazia sem querer, e graças a Deus, agora com o entendimento, hoje eu tenho uma outra visão e eu quero trazer pelo menos um melhor exemplo que a gente pode trazer. Vou falar sobre 1, 2, 3, 4, 5 heresias, beleza? Vou começar de baixo para cima aqui das anotações que eu fiz e vamos seguir. Existe a nestorianismo. O que seria? Divide Cristo em duas pessoas distintas. A gente entende, e esse é um ponto também, um mistério bem complexo, que Jesus, na sua essência, o Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Então a gente não entende numa divisão ali, ou metade do corpo é Deus, metade do corpo é a humanidade. Até então a gente está fazendo um estudo de Marcos, se você não ouviu, se propõe a ouvir. A gente consegue ver ali Marcos trazendo sentimentos de Jesus como filho do homem, mas também quando ele começa, ele traz sobre o Filho de Deus, a autoridade que Deus tem sobre o pecado, sobre as curas, sobre doenças, sobre a morte, sobre todos os processos. Então, nesses dois pontos, a gente tem ali, não tem como dividir a Cristo. Cristo é uma única pessoa, então isso a gente quebraria essa heresia no caso, e seria 4, não seria 3. O macedonianismo, o Espírito Santo não seria um Deus, apenas uma força. Esse aqui eu acho muito perigoso, porque muitas vezes tratamos o Espírito Santo com isso.
que ele é só um sentimento, um vento, um arrepio, ele não tem força, ele não seria Deus. O arianismo, eu já ouvi também, a gente tomar muito cuidado que essa heresia, ela defende a ideia que Jesus, ele era uma criatura, Deus foi lá e pum, deu a divindade para ele. Ele não estava. E a gente tem vários indícios ali, como João 1, que Jesus estava com Deus, né, com o Pai na eternidade, né, na essência. E o triteísmo, que é a gente falar que são 3 deuses separados. Tem o Deus, vamos falar assim, esse aqui é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, no sentido assim, são separados, mas a gente entende que é um único Deus na sua essência, com 3 pessoas distintas. E o modalismo, que o modalismo é o que eu falei que às vezes a gente acaba passando para frente. O melhor exemplo de modalismo é a água. A gente fala assim, o Trindade é líquido, sólido e gasoso. O que acontece? A água é, em essência, ali a essência, né? E a gente fala ali que são 3 pessoas distintas. Mas o modalismo, ele fala sobre isso. Realmente não ser módulos, mas realmente pessoas. O que eu quero dizer é como se você pensasse que Deus fosse um ator e cada momento ele está com uma máscara. E na verdade não, né? A gente tem ali no batismo as 3 situações acontecendo ao mesmo tempo, as 3 pessoas juntas. São pessoas distintas. Então a gente vê o Pai não podendo ser visto por conta da glória que a gente tem lá em Moisés. A gente tem um Filho podendo ser tocado, ser visto. E a gente tem o Espírito Santo que está dentro de nós. Então realmente não é um módulo tipo, esse é físico, esse é gasoso, esse é mais líquido, mais denso, tudo mais. Não, realmente são pessoas diferentes, pessoas. Então a gente não consegue modular. Tem um outro exemplo do Sol também, o Sol, o raio, o calor. Ele também é um pouco modulado, mas ele é menos, a gente consegue trazer. Então, Henrique, como eu consigo definir Trindade? Trindade é isso, Deus em essência, porém pessoas diferentes. E a gente consegue ver na Bíblia que aparentemente e realmente, não quero cavar em pedra, mas através de estudos a gente entende que tem responsabilidades diferentes. Não é que o pai não pode atuar onde o filho está, mas as responsabilidades são diferentes quando são mostradas na Bíblia, né? O pai não é o filho não é o espírito e o espírito não é o pai, mas em essência os 3 são Deus. Então a gente entende que é um único Deus e único dentro desse processo. Tanto que Jesus, lá no Novo Testamento, ele fala eu sou, e no Antigo Testamento a gente tem eu sou, fazendo essas junções ali, e o Espírito Santo a gente tem a autenticação ali em Atos 5, falando que ele é Deus. Então qual seria o melhor termo? Através de análises e pesquisas aqui, o melhor termo para isso seria pericorese. O que é pericorese? É uma dança, onde não tem perda, não tem ganho, e a gente entende que as 3 pessoas estão dançando ali, no momento ali de entrega, de realmente amor ali dentro daquele processo, e ali entre eles, nessa essência, um olha pro outro e fala assim, cara, vamos pôr a humanidade aqui dentro? E aí começa a ter o plano, vamos falar assim, né? E é legal também, porque eu gostei muito, para me aprofundar, eu ouvi muito o pastor Léo da Disciple Christis, que ele era da Ministério de Jesuscope, e ele traz uma coisa muito legal. Imagina que você tá vendo ali a Trindade, né? E você chega ali com as suas obras e fala assim, olha Deus, eu queria estar junto com vocês aí, eu fui uma pessoa boa, um marido legal, eu tentei ser o mais obstinado ali dentro do processo. E aí, irmão, Deus fala assim, vira a sua mão. E aí Jesus bate com a palma dele, com o sangue dele, e fala, tá pago. Por quê? As nossas boas obras nos reflete cada vez mais trazer a identidade de Cristo dentro dos nossos ambientes. Então, eu não estou dizendo aqui que você tem que ter uma vida totalmente deturpada, porque a gente entende que se você entendeu a Cristo e você aceitou essa Trindade, né, você acredita nesse Deus, se você é um cristão, você vai começar a se comportar como tal, você vai começar a trazer o céu para os ambientes que você está. Então eu não acredito numa hipergraça onde você pode viver fazendo várias coisas, mas ao mesmo tempo também não acredito numa visão que vamos falar assim, uma pessoa
não tenha a liberdade de conseguir a Deus até o último grito. Eu acho que é uma análise, e aí quem bate o martelo é Deus, não sou eu, que a santidade da pessoa, precisamos entender o fluxo como um todo. Uma pessoa ruim, reconhecendo ali Jesus e podendo ter uma oportunidade de melhorar, se transformar, isso é real. Eu acredito que nas transformações, tanto que o Evangelho fala que a fé nossa não precisa de obras, mas ela gera obras. Entenda o que eu quero dizer? A gente não precisa de coisas manipulantes para ter fé, porque a gente acredita somente na fé, porém, a gente entende que se você está dentro do Evangelho acreditando em Cristo, isso vai gerar frutos e obras. Então, o que a gente faz de bom para Jesus, para Deus ali, eu vou falar assim, não é que não é importante, mas não é tão necessário. Isso é uma resposta da transformação. Então, hoje eu queria trazer para vocês essa reflexão sobre Trindade. Esse tema é muito legal e aprofundar. Qualquer ponto que você queira trazer, que você realmente possa ter entendido ou queira trazer a mais aqui, coloque aqui nos comentários. E aqui eu queria deixar uma frase. A Trindade é o mistério da comunhão. Deus é amor porque eternamente existe relação de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito. E nós somos chamados a participar dessa vida trinitária, viver em amor do Pai, na graça do Filho e na comunhão do Espírito Santo. Então, gente, que Deus abençoe e que você possa estar comentando, compartilhando, nos seguindo, escrevendo, ativa o sininho no YouTube e que Deus abençoe a sua caminhada. Espero que esse episódio possa ter aquecido o coração de vocês um pouco mais e apontado cada vez mais para Jesus. Que Deus abençoe. Falou!